e que facilita muito a implementação do ensino híbrido. O ensino híbrido, gente, não é de hoje que a gente vem ouvindo, existem muitos estudos acerca da educação a respeito desse tema, e principalmente atrelado quando a gente fala em integração de tecnologia na educação. Há muitos anos atrás, se pensava realmente em implementar a tecnologia de um jeito que o aluno tinha que aprender a usar a tecnologia. Mas isso já caiu por terra há muito tempo. Hoje, a gente fala realmente nas ferramentas tecnológicas como ferramentas de auxílio no processo de ensino e aprendizagem. Só que de nada me adianta eu ter um monte de ferramenta tecnológica, eu saber utilizar um monte de coisa, e o meu aluno também, se eu não tenho um método de ensino que vai me proporcionar, né, na verdade, vai proporcionar ao aluno uma aprendizagem. Então, hoje, o nosso foco é realmente assim, ó, qual é a nossa função dentro desse processo todo? A nossa função, gente, ainda é promover o ensino que o aluno possa ter condições de construir o conhecimento. Ele precisa aprender. Esse é o nosso objeto de estudo, esse é o nosso objeto de trabalho, é o ensino e aprendizagem. Se eu garanto a minha aula e o meu aluno não aprende, eu estou aí com o meu trabalho pela metade. Então, a gente vai ver aí que o ensino híbrido e as tecnologias não veio para substituir a nossa presença em sala de aula, não veio para deixar essa figura do professor de lado, mas pelo contrário, veio para potencializar o nosso ensino. Então, ensino híbrido em biologia, e a Jucinei está aí, ó, a Alessandra também, ó, ela me arranca as orelhas fora se eu falar errado. Eu sou, olha só, gente, cria da Jucinei, tá? Se tiver qualquer coisa errada, pode reclamar para ela que ela fez parte aí da minha formação. A Alessandra, nós somos colegas de trabalho, eu não tive ela como professora do Maria, mas eu sou filha do Maria Garcia Pes. Tenho um carinho tão grande por essa escola. E hoje eu compartilho algumas falas com a Mari, e que eu vejo que diante de todo esse movimento que a educação vem passando, o Maria Garcia, ele é uma escola que está muito à frente. Primeiro pelo engajamento que a equipe tem. E a gente vai ver isso, que muito do dar certo o ensino híbrido é engajamento de equipe, sabe? Então, assim, a gente tem que ter uma estrutura legal, mas o Maria Garcia hoje, ele tem uma estrutura adequada, ele tem alunos muito bons, mas ele tem uma equipe muito engajada, uma equipe muito fechadinha, sabe? E a gente vê que isso vem muito amarrado com a questão da orientação pedagógica, que está sempre junto do professor, dando esse suporte. O ano retrasado, eu trabalhei no Maria Garcia, e eu sou bem cri-cri para a coordenação pedagógica. Então, assim, ó, dessas escolas todas que eu já passei, nessa minha caminhada na educação, eu sou muito cri-cri com a coordenação pedagógica, porque eu sempre acho que a coordenação pedagógica, ela está fazendo papel de administrativo. Está sempre organizando, arrumando, tentando ajustar condutas de aluno, né? E tentando ajustar também algumas falhas de professor, ou que não veio, ou que, enfim, sempre resolvendo treta. Né? E enquanto que, na verdade, o coordenador pedagógico ele tem que estar junto para nos dar suporte, para nos dar ideia, para nos ajudar a ajustar a nossa prática de ensino nesses moldes que a gente tem hoje para ajustar. E eu vejo que o Maria Garcia ele é muito alinhado nisso, né? Então, ele tem uma equipe muito inteira. Então, cabe agora mesmo a vocês, e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem para colocar isso em prática. Híbrido em biologia, né, é a junção de duas espécies diferentes. A gente fala para o nosso aluno que o cruzamento entre um cavalo e uma jumenta gera uma mula. A mula é um híbrido, é o filhote, né, de duas espécies diferentes. E essa mula, ela é única, ela é o resultado desse cruzamento aí de espécies diferentes. O que a gente está tentando cruzar no ensino híbrido? A gente está tentando cruzar duas modalidades de ensino. O ensino à distância, que é o EAD, e o ensino presencial. E aí que tá. O que me assusta? O ensino híbrido, ele nunca esteve desassociado de uma metodologia de ensino. Então, assim, Aline, mas que metodologia de ensino que eu utilizo para implementar o híbrido? A melhor forma de a gente conseguir implementar o híbrido nas nossas salas é a gente trabalhar com metodologias ativas. Então, quando a gente fala em ensino híbrido, vem aquela questão da personalização do ensino, que é a gente perceber que a nossa sala de aula tem um monte de cabeças diferentes, que aprendem de um jeito diferente,
mas que eu consigo fornecer a ele diferentes formas de ensino para diferentes formas de aprendizagem. Só que aí o que acontece? A gente teve uma questão pandêmica, a gente está vivendo uma questão pandêmica, mas o ano passado veio assim com tudo. E a gente não tinha uma estrutura física na escola, uma estrutura tecnológica na escola para comportar esse híbrido. A gente já havia tendo formações do Estado, acho que há uns 5 anos, sobre integração de tecnologia, sobre metodologias ativas, sobre o ensino híbrido. Os documentos atuais da educação trazem muito isso, trazem as tendências educacionais, né? A BNCC é muito ensino híbrido, então, assim, ó, pela primeira vez, a gente está tendo, assim, a oportunidade de virar a chave mesmo, né? Os documentos na educação sempre trazem essa questão para a gente trabalhar o aluno como protagonista, sempre trouxeram essa questão de trabalhar com sequência didática. Gente, isso não é novidade, porque desde que eu estou na faculdade, a gente já falava sobre isso e que era, assim, o jeito certo de estar em sala de aula, né, executando o nosso trabalho. Só que o que acontece? A gente chega na escola, e não importa qual é a escola, a gente tem uma questão cultural muito consolidada, que é o ensino tradicional, né? E a gente não tem isso só consolidado na gente. A gente tem consolidado isso no aluno, nos pais do aluno. Então, qualquer tentativa de mudança gera um desconforto a ponto de a gente achar que a nossa sala de aula está virando uma bagunça, a fim de achar que a gente não está chegando em lugar nenhum, que eu estou dando uma aula péssima e que o meu aluno não está aprendendo nada. Então, aí o que acontece? Nessas tentativas de mudança, né, e nessas situações frustradas que aparecem no nosso dia a dia, a gente retorna, porque a gente consegue retornar. A gente consegue voltar a dar aquela aula bem tradicional e expositiva que, meu Deus, dá tudo certo. Eu tinha uma colega minha em Brusque que ela sempre falava assim, Aline, não tem coisa melhor do que um arroz com feijão bem feitinho, bem novinho. E é verdade, né? A aula tradicional, ela tem a sua essência, gente. Então, assim, ó, quando tudo tá dando errado, vai lá e faz um arroz com feijão. Bem novinho. Para ver se não sai aquela aula bem boa, bem gostosa, né? Porque a gente está na zona de conforto e a gente não está mudando no hábito cultural de ninguém, porque o aluno tem isso na cabeça dele, que ele vai para a escola, que ele vai ouvir o professor e que ele vai realizar atividades, vai corrigir atividades e vai fazer uma prova. Eu não estou criticando isso, gente. Eu amo dar uma aula tradicional e os meus alunos também gostam. Mas a gente agora vai falar em poder mesclar todas essas formas de aprender. A aula expositiva também vai estar dentro do ensino híbrido. E ela é, gente, uma base fortíssima. Ela não é assim, vamos esquecer agora, não vamos mais explicar conteúdo, o aluno é protagonista, eu boto o material lá, eu faço um estudo dirigido e beijo no coração, ele que se vire. Não é assim, né? Então, a gente vai ver o que é esse híbrido. Então, assim, ó, o que me assusta quando eu digo assim, ensino híbrido? É um meio a meio de modalidades de ensino. Metade presencial, metade à distância. Mas não é eu pegar e atender metade dos alunos na sala de aula e metade dos alunos está lá na casa dele assistindo a aula ao vivo. Isso não é ensino híbrido, gente. Isso é só uma extensão da sala de aula. O Estado, ele está dando a oportunidade para vocês de realmente trabalhar o ensino híbrido. Ontem eu assisti uma live muito legal falando sobre o ensino híbrido e o cara falou exatamente isso, assim, ó, tu vai planejar, tu vai pensar em 2 momentos. Quando tu vai fazer a tua aula, tu vai pensar assim, poxa, eu tenho um momento em que meu aluno está comigo e não importa se ele está comigo online, eu estou com vocês agora. É como se isso fosse presencial. Eu estou com vocês e eu estou ao vivo. Tem vários professores que vão estar em casa, porque eles têm comorbidades ou moram com alguém que é mais velho, que tem comorbidade. Então, ele não vai dar um ensino 100% EAD. Não, porque ele vai garantir o presencial dele com a presença dele, tá? Então, eu tenho que pensar assim, ó, poxa, quais são os meus momentos que eu vou ter presente com o meu aluno e qual é o momento que ele vai ter o online, o extra classe, o EAD, que é onde, gente, eu construo atividades e disponibilizo para ele atividades que ele pode estar fazendo sem a minha presença. Então, por exemplo, por que tanto se fala sobre sala de aula invertida? A gente tem várias metodologias de ensino. Eu coloquei aqui as que eu mais gosto e as que eu mais utilizo, tá? Eu coloquei aqui
Sala de aula invertida, que é a menina da vez, a menina dos olhos, tá? PBL, que é aprendizagem baseada em problema. Coloquei aqui aprendizagem baseada em investigação. Gamificação, aprendizagem baseada em projetos, que eu acho que é o mais difícil hoje, assim. E tem outras, mas essas são as que eu mais uso. O que é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida, ela consiste em 3 momentos básicos. Antes, durante e depois. E a gente faz o seguinte no antes. Olha só, eu tenho que preparar minha aula pensando que durante esse aluno vai estar comigo. É o meu momento de presença. É o meu momento de presença com ele. Tá? Antes, ele vai ter que ter acesso a materiais que eu disponibilizei, a atividades que eu disponibilizei, que ele possa vir para a minha aula sem ele estar cru. Gente, coisa mais triste é a gente chegar na sala de aula e dizer assim, ó, hoje eu vou falar sobre o reino Monera. E a gente não começa do zero, a gente começa do menos 50. Porque ele já olha pra gente com uma cara do tipo, meu Deus, que bicho é esse? Né? Mas agora eu posso dizer o seguinte, gente, ó, a professora já disponibilizou para a nossa aula da semana que vem, a nossa aula vai ser sobre bactérias. E aí eu trouxe para vocês uma questão, eu posso elaborar atividades para que eles... vou pegar o exemplo da Jucinei, vou pegar o exemplo que eu lembro, né, das práticas de sala de aula, que eu uso até hoje. O nome do meu projeto na escola é Parada da Bio, que eu faço os alunos buscar atualidades, construir uma chamada publicitária, enfim, eu aperfeiçoei uma coisa que a Jucinei chamava de jornaleco, né? Então, assim, o jornaleco era simplesmente a gente trazer atualidades e curiosidades da biologia, e os nossos primeiros minutinhos da aula era fazendo a leitura e a discussão daquilo, né? Então, assim, ó, nada impede que tu construa uma atividade bem legal desse nível de pesquisa, de síntese, de construção. Hoje, eu faço assim com os alunos. Eles têm que pesquisar uma notícia, e tem que ser notícia de 2 meses para cá, não pode ser mais do que 2 meses. Aí eu ensino eles a buscarem no Google, né, que já a gente consegue em notícias, em ordem cronológica, né, consegue acessar sites de confiança. Eles fazem uma síntese daquilo, eles criam uma chamada publicitária, tá? E eles criam essa chamada publicitária no tamanho do feed e no tamanho do story. E agora eles já têm o Instagram, eles mesmos têm a conta, né? Eles que têm o login, eles postam lá, eles fazem os comentários, porque daí eu avalio tudo, né? Eu avalio a participação ativa. Tem que ir lá no post do amiguinho para comentar, para curtir, enfim. E a gente faz um momento na sala que todo dia antes de começar a aula a gente faz essa discussão. Ou às vezes a gente faz essa discussão num dia só. Tenho certeza que vários de vocês já fizeram um trabalho desse tipo, né? E aí, para judiar eles, eu ainda faço uma prova de conhecimentos gerais. Eu pego todas as paradas da bio, construo as questões e aplico. E aí, isso gera uma nota de trabalho. Mas olha só, a pesquisa, a construção, o postar no Instagram, precisa ser na minha aula? Precisa ser depois da minha explicação? Não pode ser para introduzir a minha aula, já que eu vou falar de bactérias? Né? Tem coisa melhor do que a gente trazer o aluno já com um contexto na cabeça. Ele sabe que aquilo que eu vou trabalhar com ele está acontecendo no mundo. Então, assim, esse antes, gente, é a parte onde o aluno, eu digo assim, ele é ativo ou passivo, tá? Porque eu posso botar uma videoaula, eu posso antecipar minha videoaula, eu posso pedir que ele faça um resumo antes de vir para a aula, tá? Eu posso pedir para ele ler um texto, mas, enfim, esse é o momento antes. Aline, para que ele serve? Ele serve para eu não dar aula durante? Não, ele serve para esse aluno não chegar vazio na tua aula. Ah, mas meu aluno vai fazer? Capaz que eles vão estudar antes. E a gente começa, né, as nossas bengalas, que eu digo assim, ó. Gente, tudo é uma questão cultural. Ontem, né, nessa live que eu estava assistindo, o professor, ele falou assim, ó, que antes de mudar o processo, a gente sempre tem que mudar a nossa mente. Então, se a gente não preparou a mente, se a gente não mudou a nossa mente, não tem como mudar o processo. A gente não consegue fazer isso. E ele associou ao fracasso das escolas como um todo, não só as brasileiras, assim, né? Mas ele estava citando mais as brasileiras,
E não era nem a pública, né? Porque eu estava assistindo uma live do Sistema Positivo. Então, ele estava judiando mesmo das escolas particulares que adotam o Sistema Positivo, que eles deram suporte, né? E ele associou o nosso fracasso, foi assim que ele chamou, de falta de preparo da mente. Mas não que a gente não teve essas oportunidades de formação, como eu disse para vocês, né? E oportunidade de formação a gente vem tendo há anos, só que é aquela questão, toda vez que eu tento mudar ali, vem as dificuldades. Aí o que eu faço? Dou um passo para trás, né? Aí eu tento mudar de novo, nossa, deu uma bagunça a minha aula. Vou voltar para a minha zona de conforto. E a gente volta porque a transição é muito difícil. E eu falo isso porque, assim, a minha maior experiência com ensino híbrido, com metodologia ativa, não foi no mestrado. Porque no mestrado eu fazia pesquisa. A minha dissertação foi com base nisso, eu criava ferramenta tecnológica, tá? Então era aquela utopia, né? A paixão, né? Ai, coisa mais linda do mundo, meu Deus. Aí que eu fui trabalhar no Senai, em Brusque. E eu fui... Quando eu trabalhei no Senai, foi o primeiro ano do Ensino Médio Connect. E o Ensino Médio Connect, ele veio para implementar a BNCC. Só que era a segunda versão, não estava na terceira ainda. Mas o ensino médio não mudou muita coisa, da segunda para a terceira, né? Eu acho que eles ficaram com preguiça de continuar, porque tá faltando muita coisa lá. Mas, assim, o Senai, ele contratou professores do qual a gente tinha uma proposta a zelar. Eles estavam vendendo uma proposta para os pais que a escola era diferente, que a escola trabalhava com situações de aprendizagem, que era metodologia ativa, que o aluno aprendia fazendo, que ele preparava para o mundo do trabalho, e não numa perspectiva tecnicista. Inclusive, a live de ontem, ela falava muito sobre isso, assim. Por que a gente está pensando na educação de uma forma diferente, desse jeito? Porque a gente quer fazer com que a educação converse com o mundo do trabalho. O nosso aluno ele precisa ir para algum lugar. E hoje existem vários empregos do qual eles procuram pessoas que não têm currículo para atender. Enquanto, em contrapartida, a gente tem um monte de desempregado. Né? E aí vem aquela questão de trabalhar por habilidades e competências e tal. Gente, fui trabalhar nesse cenário. Todas as aulas tinham que ser construídas em forma de situação de aprendizagem. Tinha que criar uma situação-problema, o aluno tinha que ser ativo em quase todo o processo e ele tinha que gerar sempre um produto final que seria algo que seria passível de avaliação. E muitos desses trabalhos tinham que ser interdisciplinar. Gente do céu! Eu, assim, o que eu parei naquele ano chorando na coordenação é incalculável. E aí, às vezes, né, as pessoas olham para mim e elas acham assim, não, a Aline é a rainha da metodologia ativa. Para ti é fácil. Gente, mas era chorado. E era chegar na sala do coordenador e dizer assim, tá tudo errado, tá uma bagunça, aqueles alunos acham que a minha aula é uma bagunça, eles não estão aprendendo nada. E daí o coordenador ia acalmando, ia dizendo assim, não, me conta todo o processo. Daí eu dizia assim, não, teve um dia que eu inventei de fazer célula no formato de pizza, só que tinha todo um circuito, porque eu usei gamificação. A gamificação não é usar game. Tu pode usar qualquer ferramenta analógica, mas o aluno ele vai passando por níveis. E ele vai cumprindo as tarefas vão aumentando o grau de dificuldade e tu vai avaliando ele naquilo ali. Então eles tinham que, era bioquímica celular, e aí eles tinham que preencher um quadro lá dos nutrientes, depois eles tinham 2 minutos, acho que, para montar a pizza ali na hora. Aí eles tinham que identificar as organelas, depois eles tinham que explicar. Só que assim, eles fizeram tudo isso. Só que pensa numa sala, né? Que ninguém se escutava, que todo mundo falava e que era ervilha e milho para tudo quanto era lado, né? E eles queriam assar aquela pizza porque eles queriam comer aquela pizza. E eu não conseguia ver o processo de aprendizagem nisso porque eu estava muito focada na bagunça. Porque para mim tudo era bagunça. Então eu fiquei a aula inteira gritando e mandando um ficar quieto, outro ficar quieto e estressado. E aí que ele fazia esse processo. Aline, conversa, fala comigo como é que foi. Como tu planejou? Vamos ver onde é que tu errou. Vamos ver onde é que a gente pode melhorar. Não é um erro. Mas o que eu posso melhorar? E hoje, gente, sempre que eu faço uma aula
que eu acho que virou bagunça, eu conto para mim mesma todos os passos que eu passei e eu penso, bah, isso não dava para eu ter feito. E sabe, gente, qual é um dos maiores erros, assim, que eu tive em trabalhar com metodologia ativa, enfim, com o ensino híbrido, porque vocês vão ver que o ensino híbrido, por exemplo, se tu trabalha com propostas extra classe e numa plataforma EAD, tipo Google Forms, eu sei que vários de vocês usam Google Forms, ó, há um tempão, vários de vocês usam Moodle, não é? Então, assim, ó, tem gente que usa simulador, que manda o aluno ver simulador em casa, fazer relatório. Então, assim, ó, tudo que tu usa uma plataforma digital e esse aluno está fazendo longe de ti, extra classe, né? Isso é um EAD, é uma parte que tu está garantindo para ele que não é presencialmente. Então, isso é híbrido, tá? Porque tu está usando uma parte dele em casa, trabalhando, e uma parte aqui. E tu está usando essa tecnologia para fazer a mediação. Então, eu vejo assim, ó, que um dos maiores problemas que eu tive, gente, foi a falta de comunicação com o aluno. Então, o ano passado, eu agradeço, sim, que as minhas aulas eu gostava muito, sabe? E eu acho que eu não tive reclamação, porque a coordenação não me chamou, né? Mas, assim, eu tinha um diálogo muito aberto com os alunos de todas as minhas turmas. A gente conversava muito. E antes de começar qualquer sequência didática, porque eu preparo sempre a minha aula com uma sequência didática, né? Então, eu não consigo preparar uma aula, porque eu tenho que preparar a sequência dela, né? Então, e aí, antes de começar qualquer sequência didática, eu converso com ele e eu digo, gente, ó, a partir da semana que vem, eu gasto 15 minutos da minha aula. Quer dizer, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar isso e olha como eu planejei, né? Daí eu digo assim, olha, vocês vão ter um momento assim, às vezes, que nem quando eu usei aprendizagem baseada em investigação, que aí realmente, assim, ó, 80% foi EAD no trabalho que eu fiz, eu expliquei para os alunos, olha, eu fiz uma aula que vocês vão provar para mim que vocês não precisam de mim para aprender. Daí eu disse assim, só que depois que vocês aprenderem, vocês vão dizer assim, pá, professora, realmente a gente não precisa de ti. Eu disse, não, mas fui eu que fiz tudo isso aí, fui eu que fiz todo o caminho para te aprender, então ainda precisa. Então, assim, eu explico para eles, eu explico os caminhos que eles vão passar e como que eu vou avaliar. O que vale cada coisa, gente. E eu avalio, como eu disse para vocês, até o comentário que ele botou lá no post do amigo. Por quê? Porque se eu não amarrar na avaliação, eu não tenho resultado. Se eu não amarrar no diálogo, eu não tenho mudança de hábito cultural, tá? Então, assim, ó, o ano passado, eu não vou falar, né, nome, mas eu tenho uma amiga minha que ela é muito boa, muito boa. Ela dá uma aula, assim, ó, show. E ela fez uma prática bem legal, assim. Ela trabalhou com os alunos para eles fazerem uma crítica social construindo memes. Então, eles construíam memes para fazer uma crítica social. E aí, teve uma aula no Meet que eles apresentaram esses memes. Os alunos... Legal essa prática, né? Criativa. Os alunos caíram de pau em cima dela. Porque a gente não aprendeu nada, porque a gente não sabia o que tu queria com essa aula, onde é que tu queria chegar, sabe? Por quê? Ficou solto, né? Aí ela veio numa choraçada, daí eu disse assim, olha, primeiro, tu sempre tem que pensar na tua prática como uma sequência didática, então tem que ter um antes, um durante e um depois, né? Tem que ter um início, um meio e fim. Eu disse assim, a prática que tu desenvolveu com os alunos foi muito legal, né? Mas tu falou para eles, tu deu um contexto, tu colocou isso dentro do contexto, tu disse para eles como que eles iriam avaliar, tu fez um fechamento dessa produção deles. Então, assim, ó, ou tu olhou lá na apostila, bah, esse conteúdo aqui é bem legal de fazer um meme fazendo uma crítica social, sabe? Então, assim, o ano passado eu trabalhei com o segundo ano. Quando a gente chegou em sistema reprodutor, eu trabalhei sexualidade com eles. E na apostila não estava para trabalhar sexualidade. E quando eu trabalho sexualidade, eu vou na dimensão que esse tema aborda, que é totalmente interdisciplinar. E a gente trabalha a questão de feminicídio, de violência psicológica, de gravidez na adolescência, de aborto, de questões de gênero. Eles eram no segundo ano do ensino médio querendo se preparar para o vestibular.
né? E a professora hippie estava dando aula de sexualidade, não é? Mas assim, ó, olha só, a gente teve todo um planejamento em cima disso. Eles fizeram produções maravilhosas, uma discussão maravilhosa, e eles poderiam, em vários momentos, dizer assim, ó, padre, aquela professora lá, ó, tá matando a aula, né? Tá vindo polemizar, trazer questões. Não, porque o negócio é tão assim, é tão conversadinho, do tipo assim, ó, como vai ser, como vocês vão ser avaliados, sabe? Que dificilmente chega aquele aluno do tipo assim, eu não preciso disso, professora. Eu não preciso disso aí porque eu quero ser. Por quê? Porque o meu aluno ele não aprende só biologia na minha aula. Ele aprende, ele pode ser um designer, ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um administrador, ele pode ser tanta coisa, porque eu trabalho uma série de habilidades nele que ele vai conseguir desenvolver, independente da profissão que ele escolher. Então, assim, ó, eu acho que é ter esse olhar. O ensino híbrido, ele vem com aquela proposta que o aluno pode estudar em qualquer lugar, no tempo que ele quiser, né, no espaço que ele quiser e na forma que ele quiser. Então, assim, ó, só que isso só vai dar certo quando a gente fazer um planejamento alinhado, tá? Quando a gente realmente pensar, poxa, eu vou dar uma aula sobre fungos. Beleza, vou dar uma aula sobre fungos. Tá, mas eu já começo assim, ó. O que eu vou usar? Eu começo a procurar ferramentas. Começo a procurar ideias, atividades, aí eu começo assim, ó. O que eu vou garantir no meu presencial? Ah, Yaline, eu vou usar a sala de aula invertida. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar um esquemão de estudo que eu tenho para ele e uma aula gravada que eu tenho para ele. E durante a minha aula, daí o que eu faço durante a minha aula? Eu não explico o conteúdo, a gente sempre explica, só que o rendimento é bem maior, porque ele já tem uma base. Então, tu consegue vir e dar aquela pincelada, sabe? Ou tu consegue sistematizar na hora com ele, mas tu não precisa ficar se prolongando, porque tu conseguiu já garantir isso lá, ele já tinha que vir preparado. Ah, professora, mas eu não me preparei, né? Fala da importância de ele se preparar, diz que ele pode ficar tranquilo, que tu vai dar uma pincelada no assunto, mas fala da importância. Ou amarra isso com uma atividade avaliativa, tá? Ah, com informes, se for no ensino médio, né, é mais fácil. Ou no Fundamental 2, faz uma atividade que vai pontuar. Ou até mesmo teve um professor que disse assim, Aline, como avaliar nas visualizações dos vídeos, né? Mas pede para ele fazer uma resenha, pede para ele fazer um resumo, pede para ele, enfim, tenta amarrar o antes ali com alguma atividade. Por quê? Nem a gente tem esse hábito cultural, gente. Quem dera o aluno, sabe? Então, olha só, a gente vê essa questão muito do ensino híbrido, que na própria BNCC, como um propósito, trabalho como propósito de vida. Não é que a gente está voltando a uma educação tecnicista, muito pelo contrário, né? Se a gente conseguir expandir o nosso olhar e a nossa mente para esse novo que chegou nas nossas mãos e ir ajustando ele para ele ficar cada vez melhor, a gente vai ver que os resultados vão vindo e que as habilidades e competências que aquele aluno desenvolveu na tua aula, ele vai usar para a vida. Porque tu, na cabecinha, na tua cabeça, oi, me enrolei toda. Mas assim, ó, ele vai perceber que na tua atitude, tu sempre quer ver ele com um futuro promissor. Tu não tá dando aula de biologia, tu tá dando aula para ele ser um baita de um profissional. Independente do que ele quiser ser, tá? E aí não é assim, eu vou ser mão de obra. Não, não. O que tu for é quase um trabalho coaching. Eu não gosto muito de coaching, gente, mas é quase isso. Mas a gente começa realmente a pensar que a gente quer desenvolver naquele aluno assim que ele seja mais criativo, mais autônomo, mais caprichoso, sabe? Que ele tenha mais atitude. E isso vai muito além da nossa disciplina. Ele desenvolve isso intelectualmente, gente, e ele mata pau em qualquer prova que ele for fazer. O pessoal, principalmente as escolas particulares, assim, tem uma crítica muito grande com relação ao vestibular. Nossa, se eu dar aula diferente, eu não vou garantir os conteúdos para o meu aluno do vestibular. Quando eu fui trabalhar no IFSC, gente, foi muito legal a primeira conversa que eu tive com o coordenador, que ele disse assim, ó, aqui não é quantidade de conteúdo, aqui é a qualidade. A gente prefere que o nosso aluno saiba muito de pouco
tá? Do que pouquinho de tudo. Porque quando ele sabe um pouquinho de tudo, ele não sabe nada. E é verdade, gente. Então, assim, ó, quantos alunos que a gente vê passar por nós, né? Eu trabalhei em tantas escolas, e nas escolas, assim, ó, que eles mais pegam no pé, que eles massacram o aluno de tudo que é jeito, para o aluno passar num vestibular lá que são poucos que passam, ele lembra de muito pouco. Ele lembra de tudo que ele estudou, ele lembra de um 10%, sabe? Então, assim, ele lembra muito, sabe, do que? Dos últimos aulões que ele teve. Aquele conteúdo da última semana, aquilo ali está na cabeça dele. Porque tudo que ele aprende fica na memória curta. Porque tudo decoreba e não tem significado nenhum. E a gente sabe que é assim, porque a gente é assim, né? Quanto curso que a gente vai, quantos conteúdos nossos que a gente estuda, e quando vai dar aula não lembra mais, tem que estudar de novo. Tem gente que diz assim, nossa, Aline, tu sabe tanto de biologia. Gente, eu estudo que nem uma louca. E eu estudo quase todos os anos, porque eu não lembro. Se eu não for estudar, eu não lembro. E daí eu fico pensando assim, ó, mas aqueles assuntos que eu me aprofundo, que eu leio, sabe? Ou que eu faço coisas diferentes, esses eu não esqueço. Mas agora aqueles que eu só sistematizo assim, ó, Paulo Sport Futebol Clube, esses aí, em 1-2 semanas eu já esqueço, porque ele fica na memória curta, né? E aí, gente, que eu sei que sempre teve essa crítica. Teve um ano aí que o IFSC teve 45% de aprovação no vestibular da UFSC. E aí, né, daí não vem dizer que foi lá para antropologia. Ai, que dó. A história. Não, tô brincando, gente, mas é porque a gente sabe que são vestibulares que é menos concorrido, né? Não que seja de menor importância. Mas assim, ó, passaram para vestibulares bem concorrido. Ué, mas o professor não cumpriu metade da grade curricular? Não, mas o que ele cumpriu desenvolveu isso aqui, gente. É diferente, né? E eu vi assim, ó, o que é tu proporcionar um ensino para o aluno que ele tem acesso à pesquisa, à construção, que ele desenvolve o cognitivo dele. Uma vez o cognitivo desenvolvido, ele consegue fazer uma outra leitura de prova, ele consegue fazer um outro tipo de interpretação, sabe? Ele consegue fazer associações com as atualidades. Então, assim, ó, e a gente lá, sistematizando o conteúdo, porque, meu Deus, isso tudo que cai no vestibular, cai no vestibular. E parece que a gente fica com o nosso processo de ensino fadado ao vestibular. Como se a gente trabalhasse de uma forma diferente, que conseguisse desenvolver no aluno, né, um potencial cognitivo ali maior, que ele não fosse ter o mesmo resultado ou melhor. E a gente vê aí os modelos. A gente tem o IFSC como um exemplo. O IFSC é uma escola que ela não é conteudista. Ela é construção de conhecimento. Vamos lá, então. A questão do conhecimento compartilhado, ontem também na live que eu assisti, muito legal, assim. É difícil assistir uma live dessas coisas, assim, que eu acho que não tá chovendo no molhado, sabe? E ele trouxe essa questão de que a gente fala muito do aluno que tem que ser protagonista, o aluno protagonista, e ele fala que não, é um trabalho muito colaborativo, tá? Ora é o aluno protagonista, ora é o professor. Aline, como é que eu ajusto esse meu presencial e online? Como que é a tua escola, né? Como que são os teus alunos? Porque, por exemplo, tem escola que dá para fazer 50-50, tá? 50% vai ser presencial, 50% vai ser à distância. E eu não estou dizendo que o aluno está em casa assistindo aula ao vivo. Não. 50% ele está com um estudo dirigido, fazendo parte da atividade que está dentro da tua metodologia de ensino. Só que naquele momento ele não precisa de ti. E aí vem que o escalonamento dá certo. Por quê? Tu planeja uma semana, tá? Por exemplo, planejei essa semana, mas eu dividi a minha aula em 2 momentos, porque eu tenho um grupo aqui comigo e eu tenho um grupo que tá off. Eu vou usar os termos on e off, tá? Online é ele comigo. Offline é ele semigo, tá? Então tá, vou usar esses termos. Como se fosse online presencial. E o semigo é brincadeira, tá, gente? Não, de vez em quando eu assassino o português assim de propósito mesmo. Só para dar uma descontraída.
Porque a gente que é professor sofre, né? Não, a gente não pode falar errado. É a coisa mais triste que tem. Meu Deus do céu, o que foi gravar aula para os alunos no ano passado? E daí a gente tem os nossos vícios de linguagem. Oh, largava um TG. Que TG? Corta o TG. Grava de novo, porque não pode ter um TG ali na fala. Não, é bem assim. Então, assim, gente, ó, sempre pensar na realidade. Ah, a minha escola, na minha escola, assim, não tem muito essa parte que eu vou conseguir ficar presencialmente com ele. Então, eu posso fazer um 80% off, um 20% on, tudo é a realidade, tá? Mas isso tem que ser um acordo entre escola. O que é melhor para a nossa escola? E a gente pensar na nossa aula sempre atendendo uma parte que o aluno ele vai estar com a sua autonomia construindo as atividades e uma aula que está direcionando. E aí eu digo para vocês, e o que eu faço na minha aula presencial? Procura, nesse momento, construir atividades que eles sejam colaborativos. Tá? Por exemplo, a sala de aula invertida, a gente brinca que é assistir aula em casa, fazer a tarefa na escola. Né? Inverter os processos. Por que fazer a tarefa na escola? Porque, gente, é na hora de resolver exercícios que vem as dúvidas, sabe? É na hora que o aluno participa, ou seja, é o momento em que ele é ativo. Então, eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas com eles, ali, porque daí, ó, eu aproveito as respostas erradas e coisas, já vou explicando. Beleza. Por quê? Porque eu já garanti para ele, eu botei a minha aula lá, eu botei a minha aula lá na plataforma. Falando nisso, falando em plataforma, como é importante a gente ter uma plataforma para alocar os materiais. Né? Vocês foram apresentados para o Classroom ano passado. Não existe plataforma melhor que o Classroom hoje, gente. É sério, não existe. Tá? Então, assim, lá na escola, por exemplo, lá no Murialdo, até tentaram mudar. Foi revolução, né, Alessandra? Quase botamos a escola abaixo, tá? Quase fizemos uma greve numa instituição privada. Mas por quê, gente? Não existe uma plataforma hoje melhor do que o Classroom. Mais intuitiva, mais simples, mais segura, sabe? É o Google. Então, olha só, se o Google ficar sem servidor, quem dirá o resto, né? Dos sistemas que tentam vender plataforma para a gente. Ele é leve, ele gasta poucos gigas, se o aluno tem lá a internet no 3G só, ele vai gastar pouco dados. Então, assim, ele é a melhor plataforma. Eu nunca vou deixar de usar o Classroom. Eu usava antes, nessa parte de ensino híbrido, eu usava tudo o WhatsApp. Eu comecei usando Facebook, eu construía grupo com os alunos no Facebook, quando eu trabalhava no IFSC, em 2016. Depois, eu fui para o WhatsApp. Eu estava tudo que era grupo de aluno no WhatsApp, porque eu mandava o estudo dirigido, mandava podcast para eles, resumo, tudo pelo WhatsApp. Gente, eu nunca mais vou deixar de usar o Classroom. Mesmo se eu for para uma escola que não tenha Classroom, sabe? Eu vou usar do mesmo jeito. Porque é muito organizado, é muito seguro, sabe? Então, assim, ó, a nossa aula fica muito bonitinha ali. Fica tudo esquematizadinho. Então, assim, eu não sei se vai ser obrigatório ou se vai ser opcional, mas eu não abriria mão de jeito nenhum de ter um Classroom. Aperfeiçoa o uso do Classroom agora associado com o Meet, que o Meet está dentro do Classroom, coisa mais boa. Então, assim, tenta aperfeiçoar para te não ficar em WhatsApp, não ficar, sabe? Aline, mas o meu aluno, porque meus alunos, eles têm mesmo WhatsApp, Aline. Mas aí, como eu falei para vocês, né? Tudo é a realidade da escola. É você sentar, pensar junto. Como que é a nossa escola? Porque a gente não tem uma fórmula, né? Cada escola de um jeito, cada turma de um jeito, e a gente vai ajustando conforme a realidade. Eu coloquei aqui para vocês o híbrido como parte EAD, parte presencial. Então, na nossa realidade pandêmica, vamos pensar assim. Parte off, o EAD é off. O EAD é offline. O aluno não está online contigo, tá? E o presencial, pensa que é o aluno ou contigo na sala de aula, ou ele online contigo no Meet, tá? Então, é o momento que ele está com a tua presença. O que eu preciso, né? Eu preciso realmente
ter conhecimento de ferramentas digitais, e aí vocês aprenderam um monte de ferramentas no ano de 2020, mas eu garanto para vocês que tem mais um monte para aprender. Eu coloquei algumas aqui que eu uso bastante, gente. Eu uso uma assim, olha que inovação, PowerPoint. Mas é verdade, gente. O que eu mais uso, vocês não têm noção, eu sou a louca do PowerPoint. Ah, eu faço quiz interativo pelo PowerPoint, faço as minhas postagens no Instagram, faço post, tudo. Tem gente que usa o Canvas. Eu faço o PowerPoint no Canvas. Mas assim, eu renovo todos os meus PowerPoints, porque eu não posso ver aquela velharia, né? E aí vou renovando conforme o perfil do aluno mesmo, assim. Eles estão vindo com uma pegada assim que eles gostam das coisas mais bonitas, mais interativa, né? Então, enfim, isso acompanha o próprio avanço que está tendo na tecnologia. Ferramentas Google, gente, eu uso um monte, né? É o Meet, o Hangout, uso o Google Forms, né? As ferramentas do Google são muito ótimas, assim. Esse Hangout é muito legal. Ele é um quadro, uma lousa interativa, bem legal, tipo, para fazer avaliação diagnóstica, por exemplo. Tu consegue, a única coisa é que, assim, ó, tu na lousa, tu pode escrever, ele aparece ali no Meet, sabe? A gente compartilha a tela e ele aparece e os alunos conseguem interagir junto. Então, assim, por exemplo, tu vai fazer uma chuva de ideias. E aí, sabe quando a gente faz aquela prática na sala, que a gente vai botando, os alunos vão botando post-it, sabe? Vão respondendo. Tu consegue fazer isso nessa lousa digital. A única coisa é que quando o aluno digita, ele tem que botar entre parênteses o nome dele, porque como é todo mundo junto ali, né, não aparece o nome de quem contribuiu. Então, a gente só orienta para isso, mas é bem legal. Depois eu bato foto do quadro e mando para vocês, porque eu sei que a imagem não está tão boa, né? Mas para vocês pesquisar sobre. O Canvas é muito legal, intuitivo também. Dá para fazer um monte de material virtual. Sabe aqueles resumos bem lindos, assim? Eu faço... Aqueles resumos, gente, eu faço no PowerPoint, tá? Eu tenho... Porque, como eu disse para vocês, eu sou louca do PowerPoint. Esse slide aqui, ele vem slides prontos com um design super bonito. Isso aqui mudou a minha vida, porque ele abre no PowerPoint. E ele já vem com ícones. Então, assim, ele vem ícones de tudo quanto é disciplina, tudo em PNG, que é sem fundo. Gente, coisa mais linda, assim. E dá para fazer resumos. O MindMaster, que faz mapa mental. O GoConquer, que faz mapa mental. Eu uso um monte as redes sociais, tá? Principalmente o Instagram. O YouTube, o ano passado eu aconselhei um monte os professores da escola a construir o seu acervo digital. Eu acho que cada vez mais, gente, é importante a gente, assim, ó, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso em todas as aulas, mas eu estou dizendo, assim, para vocês tirar, para fazer assim, eu vou fazer um material digital bem legal sobre esse conteúdo. Eu vou usar o meu tempo para fazer desse conteúdo hoje, sabe? E tu construir uma aula bem legal, ou tu construir um resumo, sabe? Ou tu construir um podcast, que é uma explicação em áudio, tá? Que dá, inclusive, para botar no Spotify, bem legal. Então, assim, eu vou fazer um mapa mental bem legal. Constrói esse material virtual. Por quê? Aline, eu quero trabalhar com ensino híbrido. Poxa, nessa parte offline, tu sempre vai ter material para disponibilizar para esse aluno, sabe? Material que é teu, material que é de qualidade, material que é bom. Então, assim, eu sei que a gente tem um monte de plataforma que a gente pode estar buscando, né? Mas por que a gente não produzir? E o nosso aluno, ele sabe quando é nosso, quando a gente fez. Ele valoriza isso, né? E por quê? A gente faz para ele, né? A gente conhece o aluno que tem. Então, eu uso vários também, existem vários aplicativos muito legais também, gente. Assim, de realidade aumentada. Eu quero um aplicativo sobre o planeta Terra. Bota lá no Play Store, Planeta Terra, vai aparecer um monte, né? Estuda aqueles aplicativos, vê se algum cabe para a tua prática. O que eu penso assim, essas ferramentas, elas não são determinantes, mas elas vão fazer diferença na vida de vocês. Então, assim, o que eu digo? Vai aprendendo. Eu vou aprender uma ferramenta, tá? E não é para ficar assim, o ninja, né? Mas vocês têm que vão se aperfeiçoando e vão construindo material. Eu digo assim, cria o teu acervo. Olha só, o ano passado eu tive que, no final do ano, que me deu um estalo na mente para eu criar um acervo de questões minhas. Pronto. Como
Como que me deu o estalo na mente? Porque cada vídeo que eu gravo pro canal do Primatas, eu boto um questionário na descrição do vídeo para o aluno responder. E eu faço 10 questões. Então, eu criei um Gmail para o Primatas. E aí, eu comecei a criar Google Forms de cada conteúdo. Sistema nervoso, 10 questões. Sistema endócrino, 10 questões. Daí, lá no Google Forms, eu até já vou mostrar aqui para vocês, porque isso aí também mudou minha vida. Vou projetar a tela aqui. Gente, a hora voa, né? Já está quase na hora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão vendo a tela, né? Eu vou abrir aqui o Google Forms. E eu vou vir aqui no do Primatas, que é onde eu criei o meu acervo. Agora eu já digo assim, ó, não, esse e-mail é só o meu acervo mesmo. Deixa eu ver onde é que eu botei meu mouse aqui, gente. Olha só, teoria celular, esse que eu estava ensinando a Mari a fazer. Ácidos orgânicos não é meu. Desequilíbrios ambientais, órgãos sensoriais. Cada um desse aqui, gente, é um conteúdo na biologia. Vamos supor que eu vou clicar aqui para ver essa provinha, né? Até isso aqui, gente, eu faço no PowerPoint, tá? Essa arte aqui. Só para eu diferenciar mais fácil. Estão vendo que, olha só, eu só coloquei o nome do conteúdo e eu já comecei com as questões. Eu não coloquei, tipo, o nome do aluno, aquela coisa toda. Eu posso colocar aqui quantas questões eu quiser. E eu sempre coloco valendo 1 ponto cada uma. Aí, quando eu termino de fazer isso, o que eu faço? Eu venho nesses 3 pontinhos aqui e eu adiciono colaborador. Tá, mas quem tu adiciona como colaborador? Eu mesma. Só que agora no e-mail que eu uso para fazer as provas dos alunos. Esse aqui, Aline Santos. Já tá compartilhado aqui, né? Gente, por que isso é legal? Agora eu vou lá no Aline Santos, tá? Ó, eu vou vir aqui no Aline Santos e eu vou construir uma prova com vocês. Deixa eu vir aqui na página em branco. Olha só, eu tô aqui logada no Aline Santos, né? Não tô mais no Primatas e eu vou começar uma prova do zero, tá? E aí, quando eu começar uma prova do zero, eu vou botar, né, nome, aquela coisa toda, né, que a gente faz. Nome. Depois eu coloco a turma. Opa! Turma. Enfim, todo aquele processo que você já sabe, né? Vou colocar aqui a prova de biologia. Vou botar aqui. E aqui eu vou abrir uma outra seção. Questões. Eu gosto de deixar a identificação sempre numa seção diferente, assim. Opa, deu ruim aqui. Deixa eu criar uma seção. Nome, turma. Tá, agora eu quero uma nova seção. Aqui. Questões. Olha que legal, gente. Agora, aqui nas questões, eu vou vir aqui, ó, importar perguntas. Quando eu importar perguntas, eu vou escrever o nome do conteúdo que eu quero. E aquele que eu compartilhei era órgãos sensoriais, né? Então, vou botar aqui. Órgãos sensoriais. Olha aqui, já tá aqui. E ele vai abrir aqui do ladinho todas as minhas perguntas. É só eu selecionar. Eu quero selecionar 5 dessa, porque... Imagina para fazer prova de recuperação, gente, sabe? Eu quero fazer 5 dessa, quero fazer 5 da outra. Só que esse é um banco de questão que quem criou foi tu mesmo. Daí eu só venho e importar perguntas. Aqui, ó. Elas já estão aqui, como cada uma tem um ponto, aqui já está 4 pontos, né? Então, assim, qual é a parte legal disso? A parte legal, pelo menos assim, para mim, é que essas provas, né?
elas são muito pessoais para aquela turma, né, para aquele ano, é muito específico. Então, assim, ó, daí no outro ano eu quero apagar. E se a gente não apagar, ele fica vindo, né, ali nas avaliações ainda, ele não apaga. Então, o que acontece? Como tu criou um e-mail só para te criar o teu acervo, chama de acervo, ó, acervo Jucinei, né? Acervo Alessandra. Então, é o meu acervo. Então, tu vai criar as tuas questões lá. E depois, gente, tu vai usar o teu e-mail pessoal só para construir a prova dos teus alunos. Então, assim, eu terminei lá. Gente, isso mudou minha vida. Pensa no final do ano. Ah, tem que fazer o provão trimestral. Oh, coisa mais boa. Porque eu só botava ali o conteúdo, pegava uma questão de cada. Em 5 minutinhos eu tinha feito a prova. Então, assim, né, isso foi bastante útil para mim. Isso é o que eu chamo de ferramentas. Ah, Aline, ferramenta é tudo? Não é, gente. Mas, olha, é uma mão na roda, tá? E uma coisa eu digo para vocês. Quanto mais eu aprendo, mais a minha vida fica fácil, né? Então, assim, ó, o ano passado, o que eu fiz? O ano passado eu comecei a gravar aula. Antes mesmo da escola começar a gravar. Eu comecei a gravar aula porque na minha cabeça eu pensei o seguinte: eu vou começar a gravar aula, eu vou criar um canal e eu vou guardar todos esses meus vídeos no canal. Porque se ele tá no canal, ele não pesa. Ele não pesa no meu computador, ele tá lá. Não precisa estar público, pode colocar como não listado, se tu tens, né, um pouquinho de receio, essas coisas. Só que ele é o teu acervo, gente. Imagina se vocês tivessem feito isso ano passado. Imagina o quanto que essas aulas que eu gravei o ano passado facilitaram a minha vida para vários anos daqui para frente. Para vários anos. Então eu digo assim, ó, todo material digital, gente, ele leva muito tempo para ser feito. Mas, ó, obrigada, Lande. Usou minhas aulas, obrigada. Então, assim, a Jucinei com obrigada. E assim, ó, o que acontece? Eu sei que esse ano tá bem tranquilo, porque a maioria das aulas eu tenho gravado, eu tenho no meu acervo, né? Elas são assim, como no Google Forms ali, como um acervo. Eu realmente, quando eu produzo, eu penso, eu vou criar isso aqui porque eu quero usar várias vezes ao longo da minha vida. Né? E esse ano eu quero ver se eu começo a gravar os podcasts, que é a gravação em áudio, também. Acervo, porque eu sei que eu vou usar isso pro resto da vida, né? Então, gente, e aí vem por fim, né? Quando eu tenho uma ferramenta, quando eu tenho essa questão mais criativa, quando eu junto com as metodologias ativas, eu preciso fazer o quê? Isso aqui é o segredo do ensino híbrido. Organizar. E eu vou organizar como? Eu vou organizar isso num plano de aula, tá? Que eu vou pensar como uma sequência didática. Só que eu vou pensar sempre o quê? O que eu vou fazer na minha aula presencial? O que eu vou fazer na minha aula virtual? Eu vou projetar aqui para vocês o plano de aula que eu fiz para um processo seletivo de uma escola. E deu certo, gente. Eu passei. Só não fui. Não deu coragem. Ainda. Eu sou uma cigana, é que meu marido, gente, ele tem uma profissão que ele não para em lugar nenhum, que ele fiscaliza a obra pública. Então, por isso que eu fico dizendo para vocês, eu já dei aula em Alfredo Wagner, em Brusque, já morei em Lages, já morei em Taió, né? E aí, quando ele foi transferido para Joinville, eu voltei para Araranguá. Mas pensa na minha solidão longe desse homem. Aí eu peguei e fiz esse ano o processo seletivo para o Colégio São Luís, que é da Rede Bom Jesus, mas era em Brusque. E aí ele disse, não, Aline, vai passar para Joinville, então. Que eu não vou ficar na estrada ainda. Mas deu certo, gente. E o plano de ensino é o que eu vou apresentar para vocês agora, assim. Ficou muito redondinho, assim. Deixa eu pegar aqui. Depois eu posso passar isso para vocês, tá? Então, assim, eu vou ter aqui o passo a passo, mais ou menos, de como eu penso. Gente, é óbvio que eu não faço esse plano de aula para todo o conteúdo que eu vou trabalhar, mas uma coisa é certa, e eu sei que na cabeça de vocês também é assim. A gente não tem tempo para fazer plano de aula para todos os conteúdos, mas na nossa cabeça sempre está esquematizado, né? Então, por exemplo, eu botei no papel aquilo que normalmente está na minha cabeça. Então, assim, eu analiso sempre o conteúdo que eu tenho que trabalhar. Meu conteúdo era vírus e bactérias. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi olhar lá na BNCC.
quais eram as habilidades que contemplava esse conhecimento, porque lá nas habilidades já me dá um monte de ideia de como que eu posso trabalhar esse conteúdo, tá? Depois eu vou atrás, assim, de ferramentas e metodologia de ensino que possa casar com aquela proposta ali. E depois eu venho com a organização. Então, eu criei ali uma situação-problema, que foi sobre a questão do Covid. Então, eu iniciei com essa situação-problema, né, da questão da vacina e tudo mais. E aí, coloquei ali as competências e habilidades da BNCC, que eu iria trabalhar. Agora, essa parte que interessa, tá? Daqui para baixo. Eu botei, olha só, semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Essa é a minha sequência didática, para trabalhar vírus e bactérias. Isso significa que eu trabalharia em 4 semanas esses 2 conteúdos. Olha o que eu coloquei, sala física e sala online, tá? Essa sala física, gente, para aquele professor que vai ficar em casa, né, dando aula à distância, pode considerar como Meet, tá? E a sala online é o momento que esse aluno, ele tá off. E aí vocês vão perceber o seguinte, a única aula física que eu começo já expositiva, porque eu começo com uma contextualização, é a primeira aula da sequência didática. Depois, eu vou compartilhar isso com vocês. Vocês vão perceber que em toda a sala física, tá, que é esse momento presencial, eu vou valorizar o protagonismo do aluno. Então, por exemplo, na primeira semana eu comecei com uma aula de contextualização, né, utilizando situações problemas, mas foi uma aula mais explicativa. E nessa primeira aula, gente, eu sempre explico para o aluno o que ele vai fazer até o final desse conteúdo e como que ele vai ser avaliado. Então, quais são as nossas propostas para isso? É uma aula que eu chamo de vender meu peixe, tá? Depois já vem a aula online, que eu trouxe a questão da produção da chamada publicitária, porque está lá na BNCC. Uma das habilidades da BNCC é essa leitura, interpretação, síntese de publicações científicas, né, de atualidades e tudo mais. Aqui, ó, na semana 2, sala física, socialização e discussão das produções realizadas. Percebam que eu já valorizei aí o protagonismo do aluno, tá? Na online, a realização de um simulado online, tá? Que foi preparado conforme o material produzido pelos alunos, a disponibilização das videoaulas, tá? A disponibilização das aulas conceituais. E na semana 3, olha só, explicativa. Por que breve? Porque ele já teve as aulas disponibilizadas para estudo em casa, tá? Aí eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas, tá? Então, e lá no off, uma produção de um mapa mental. Então, percebam que na aula física, eu sempre vou estar protagonizando o aluno. Na última semana, ele vai ter uma aula prática na sala física e na sala online eu vou deixar um artigo para ele fazer a leitura e a síntese. Então, só para ter uma ideia, assim, isso eu não peguei de lugar nenhum, gente. Isso aí é da prática do dia a dia mesmo. Isso super me ajuda, assim, sabe? Sistematizar as coisas e ver como que vai funcionar. E é isso. Eu queria ficar mais tempo com vocês. Não, tão louca para fazer plano de aula, né? E eu aqui enchendo o saco. Mas, assim, eu tenho aula daqui a pouquinho na Unopar. A minha aula hoje começa às 5. E eu tenho que terceirizar a filha para ir para a Unopar. Não ficava mais um pouquinho. Alguém tem pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Só uma coisa boa. No chat, o microfone que estava ligado, e desliga esse microfone. Gente, eu queria que todos vocês... eu vou deixar uma música aqui para vocês. Eu vou deixar o link, porque eu quero que vocês escutem com um som bom. E se eu transmitir pelo Meet, vai ficar muito ruim. Então, eu não vou transmitir pelo Meet. E ela é do Belchior, mas eu não vou colocar a versão do Belchior aqui para vocês. Vou colocar a versão da Ana Lu, que é uma menina que participou do The Voice Kids. Ela ela regravou essa música com uma pegada assim bem criativa, assim, coisa mais lindinha. Conheci por causa da minha filha, gente. Ana Lu. Velha roupa, não sei se vocês conhecem, colorida. Também foi gravada pela Elis Regina, né? O Belchior, gente, ele gravou essa música
vou botar aqui o link para vocês ouvirem depois. O Belchior, ele gravou essa música em 1976. Essa foi uma música que eu escutei bastante o ano passado. E ela fala exatamente o que a gente tem passado, assim. A menina começa a dar um gás na gente. Então eu quero que vocês escutem, porque é um recado meu para vocês, o que essa menina está cantando. E tem uma parte da música que fala exatamente assim, ó. No presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, assim, sempre que vocês tentarem inovar, fazer uma mudança na aula de vocês e dar ruim, é hora de refletir, sabe? Assim, refletir, colocar os pontos fortes, os pontos fracos. Porque, assim, ó, hoje eu vejo bastante meus alunos aprendendo, assim, de verdade, assim. Eu sou feliz por ver que eles aprendem. Eu acho que essa é a parte mais gostosa. E é tão bom a gente ter essa sensação. E é isso, gente. Obrigada pelos ouvidos, pela good vibes. Às vezes eu dou palestra para a professora e eles me olham com umas caras tão feias. Vocês nem me olham com cara feia. Estou bem feliz. A energia estava bem boa, assim, que até fluiu. Nossa, às vezes eu vou dar umas palestras assim, gente, que me dão ruim. Já vou dando uma dor no coração. É verdade? Ó, Marina, olha só. Em nome da direção, de toda a equipe pedagógica, tá? Gostaria de agradecer, te parabenizar, dizer que as tuas dicas foram dicas, assim, brilhantes, tá? Que vão ajudar bastante. Falar que, quando tu falou do nosso grupo, que é engajado, realmente é. A gente tem uma equipe muito boa, tem professores excelentes, né? A gente sabe que esse ano vai ser mais um ano desafiador, né? Mas eu gostei muito daquela fala que tu colocou, que antes de mudar o processo, eu preciso mudar a minha mente, né? Então, a gente precisa ver com outros olhos, né? Ver o lado bom da coisa, né? Que estamos todos aqui, que nós vamos poder retornar, que tem muitos alunos que estão esperando por isso, estão esperando por nós, e nós vamos recebê-los com certeza, com um sorriso no rosto, e não vamos poder abraçar, nem beijar, mas vamos dar o nosso melhor, com certeza. Muito obrigada, né? Espero que você possa estar conosco em outras oportunidades, tá bom? Beijão. Olha, e sempre precisar. Vai dar tudo certo. Olha só, esse ano eu falei para Mari, eu perdi um monte de aula esse ano, né? Mas tá tudo certo, gente, porque em julho eu vou para Joinville, já está sacramentado isso. Então, daí eu disse para ela assim, pode me usar bastante, até julho. Se preta, ela disse assim, tu dá uma capaz, guria, pode, tudo certo. Se precisarem de mim, gente, se for para essa força-tarefa de mudança mesmo, pode, assim, ó, entrar em contato. Aline, eu estou fazendo meu planejamento de aula, eu quero uma ideia. Meu Deus, gente, me manda um zap, pode me chamar em qualquer lugar que eu respondo. Eu sempre ajudo, assim. Eu vivo ajudando um monte de professor de tudo que é lá. Mas eu acho que esse é o nosso caminho, assim. A educação realmente vai ser transformadora quando todo mundo estiver andando para o mesmo lado. Mas a gente está numa fase de transição, e isso é impossível. Porque é um que puxa para trás, outro que puxa para frente, outro que puxa para os lados, e a gente não consegue ainda ter o mesmo olhar, o mesmo diálogo, uma mesma conversa, a gente não consegue, né? Tá todo mundo no seu tempo sofrendo essa mudança. Mas se precisar, eu tô aí, de verdade. Ó, beijo grande. Vou ver a filha, gente. Eu tenho que mandar um beijinho para essa Garciana e dizer que é mais um orgulho para a nossa escola, essa nova geração de professores, a gente que está mais tempo na carreira, ver esse pessoal jovem, né? A Aline, a gente também tem, né, outros colegas que já são efetivos ali no Maria, Sabrina, e nem vou trazer mais nomes que eu corro o risco de esquecer de vários, mas a gente morre de orgulho e são esses alunos que já eram brilhantes como alunos, já eram seres maravilhosos, iluminados como alunos, que a gente precisa atrair para as carreiras como a educação, a saúde. E, ó, Aline, um beijo no teu coração. Obrigada. Sucesso sempre na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Tá, menina muito humilde e muito cooperativa. E a vida só brilha para pessoas assim, tá? Ó, beijo. Tchau, gente.